Oi, meu nome é Victor Daniel Vasconcelos e vou apresentar um trabalho com o título Desempenho
Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui, somos a última sessão de apresentação do trabalho, né? Então, depois de uma longa jornada de SEMEAD, mas ainda tem mais SEMEAD, né? Apresentação de trabalho, vamos concluir. Eu sou a professora Keisa, sou líder do tema de gestão ambiental, e nessa sessão tem trabalhos do tema de gestão ambiental e de responsabilidade socioambiental. Eu sou professora no PPGA da Universidade de Fortaleza e vou estar aqui conduzindo a sessão junto com o Vitor, que é que é o aluno especial da FEA USP. Então, boa tarde a todos. Vocês estão ouvindo bem? Quem está? A Tatiana. O Vitor, ele entrou online, ó. Uhum. O Vitor, a Tatiana, sim, estamos ouvindo. Então, nós vamos começar a apresentação, e a primeira apresentação de trabalho é do Vitor Daniel. Tudo bem? Então, vamos compartilhando o vídeo e depois seguimos com a nossa discussão. Oi, meu nome é Vitor Daniel Vasconcelos e vou apresentar um trabalho com o título Desempenho ESG e Política de Dividendo, o efeito mediador da diversidade de gênero. O objetivo desse artigo é explorar o efeito do desempenho ESG na política de dividendo e examinar o papel moderador da diversidade de gênero nesta relação. O artigo utiliza a teoria da sinalização e a teoria da agência. A hipótese 1 afirma que o desempenho ESG influencia positivamente a política de dividendo. A hipótese 2 sugere que a diversidade de gênero modera o relacionamento entre desempenho ESG e política de dividendo positivamente. A tabela 1 do artigo mostra que foram utilizadas 441 observações entre 2010 e 2020 de empresas da América Latina. A tabela 3 apresenta as variáveis utilizadas na pesquisa: política de dividendo, que é o logaritmo natural de cash dividendo, o ESG Score, que vem da base Refinitiv. Esse ESG Score ele inclui os três pilares: o E de ambiental, o S de social e o G de governança, e varia entre 0 e 1. A variável moderadora é a diversidade de gênero, que se utilizou o índice de Blau para metrificar. A variável de controle, tamanho do conselho, a variável do controle em relação ao conselho, é o total número de conselheiros, número total de conselheiros. A dualidade do CEO, né, uma variável dummy, se o conselheiro ele é chairman e CEO ao mesmo tempo. A variável dummy, comitê de CSA. Aí a rentabilidade, né, que é a oportunidade de crescimento, metrificado pelo Caditob, alavancagem, né, e tamanho da empresa. Aqui segue os dois modelos utilizados no estudo. Nesse sentido, a tabela 6 apresenta o resultado da análise multivariada, utilizando o método PCSE, por causa da heterocerasticidade apresentada e também a autocorrelação. Então, se utilizou esse método, que alguns autores mencionam ser mais robusto do que o FGLS. Então, os resultados mostram que o desempenho ESG influencia positivamente a política de dividendo. A tabela 7 apresenta o papel moderador da diversidade de gênero e apresenta que o ESG influencia a política de dividendo e também a diversidade do conselho de gênero, a diversidade de gênero do conselho modera positivamente a relação entre ESG e política de dividendo. Aqui se utiliza uma métrica alternativa da política de dividendo, que é o cash dividend pelo total de ativos. E o resultado mostra que o ESG
ainda influencia positivamente a política de dividendo. Aqui utiliza-se outro método, né, a abordagem 2SLS, né, e o ISG ainda continua influenciando positivamente a política de dividendo. Então são 1.700 observações empresa ano de 2010 a 2020 com o método PCSE, e os resultados indicam que as duas hipóteses foram suportadas. O ISG influencia positivamente a política de dividendo e a diversidade de gênero modela positivamente a relação entre ISG e política de dividendo. Muito obrigado. Olá a todos, meu nome é Victor. Professora, nesse momento você tem 8 minutos para debater junto com o Vitor. Vitor? Eu vou aqui para frente, né? Para você ver. Oi, Vitor. Aqui na sala também estão o Alan Pinheiro e o Romulo. Além de mim, eu e o Vitor, você consegue ver aqui. Eu fui pesquisadora sênior da seção Sapiens e eu debati o artigo do Vitor, né? Então, eu já falei várias coisas para você. Mas aí a gente pode falar mais algumas coisas e também abrir para Rômulo e para o Alan, se quiserem fazer contribuições, né? E os demais participantes online também fiquem à vontade. Então, uma das contribuições para o Vitor, que aí ele já sabe, é da questão do contexto da América Latina, que foi abordado no trabalho, mas de uma forma que está um pouco superficial ainda, né? Então, a gente discutiu dessa questão de se incluir ou não na discussão o contexto da América Latina. E aí, Vitor, tem uma questão que eu não falei para você, porque eu acho que não deu tempo. Na discussão das suas hipóteses. Quando na formulação das hipóteses, né, tem uma... Quando a gente vai discutir, a gente precisa colocar a chamada da underline assumptions, né? O que é que explica aquela relação que você está desenvolvendo. E aí, por mais que você tenha colocado algumas explicações, quando você começa a desenvolver os trabalhos empíricos, esses trabalhos, eles são colocados assim: o trabalho tal encontrou uma relação positiva, outro trabalho encontrou uma relação positiva, outro positivo. E cada vez que a gente lê, a gente fica, por quê, né? O trabalho tal encontrou uma relação positiva, por quê? Aí não me conta. Aí o outro também é positivo, eu penso, por quê? Aí também não me conta. Então, é esse cuidado, quando a gente está desenvolvendo as hipóteses, não basear nos estudos, mas basear nas explicações desses estudos, construí-las de forma agregada e citar esses artigos. Eu não sei se foi claro nesse sentido, mas principalmente quando você está falando da questão contextual da América Latina. Então, o estudo X pode ter uma relação positiva. E aí a explicação que ele dá para essa relação positiva é uma explicação que não cabe no contexto da América Latina. Só que você não está considerando, né? Às vezes você está defendendo, na do Romulo também tem, né? Na América Latina tem muitas empresas familiares. E aí você está defendendo uma relação que ele explica que deu positivo porque a propriedade é pulverizada, né? Aí você fala, se o dele deu positivo na pulverizada, então vai dar... Então, você precisa encontrar, né, essas explicações das hipóteses que deram certo e as que não deram, e basear essas explicações para a construção da sua hipótese. Essa questão eu não tinha te falado ainda na Sapiens. As outras coisas eu já tinha falado. Vocês têm alguma pergunta ou alguma
Esse artigo do Vitor, ele caiu para mim, não sei se acomoda ele no Enumpad. Ah, sim. Aí eu já falei muito para ele lá, mas aqui tem uma coisa que eu me esqueci, uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que ele tentou mudar nesse artigo, mas acabou não mudando. E no título ele falou de mediação e no restante do artigo ele falou de moderação. Ou seja, ele está assumindo que aquelas variáveis se relacionam de um modo diferente no título do que está no texto. Eu não sei se ele... Porque no que ele mandou para o Enumpad, no que eu avaliei, era moderação mesmo, é tudo moderação. Eu não sei se ele queria mudar isso no seminário, não deu tempo, ele esqueceu. Não sei que está no título, está diferente do que está no restante do trabalho. Uma coisa que me chamou a atenção agora é que eu não tinha percebido antes, né, é que ele traz duas variáveis, né, assim, explicativas, né, que seria a diversidade de gênero e o ESG. Né? E aí eu não tinha percebido, mas como ele usou o ESG da definitiva, a diversidade de gênero já faz parte desse ESG, já é um dos componentes, né, desse ESG. Então, ele coloca essas duas variáveis e dizer que existe moderação ou não, fica meio redundante, já que uma já está dentro da outra. Mas nesse caso, você era para o Vitor. Mas, eu concordo, mas como ele está falando da diversidade de gênero do conselho, ele é bem mais específico. Mas a diversidade de gênero que compõe o ESG é do conselho, porque tem uma variável lá, porque assim, o ESG do definitivo... Mas não é se... Deveria ser esse rating, né? Ele soma, né? Na definitiva, ele vai somar a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão de governança. E na dimensão de governança já está contemplada essa questão da diversidade de gênero do conselho. Né? Então, acho que meio fica tanto é que só uma das duas é significante, né? Os personagens já captura a significância da diversidade de gênero. Aí uma saída para isso é que o SG está tendo no momento. E aí seria interessante para o SG. Mas uma saída poderia ser analisar só o ambiental e social e dizer que esses dois pilares seriam a responsabilidade social. E deixaria a diversidade da governança com uma diversidade de gênero. E aí tiraria o G. Foi até o que eu falei para o Vitor, também foi, tipo assim, quer publicar, aproveita essa onda do SG logo. Ninguém sabe até onde levar. Eu acho que faz sentido, sim. Acho que faz sentido. Mas é porque é tão... Eu acho que pelo menos teria que fazer um breakdown dessa variável SG, né? Porque mesmo assim vai tender a... Porque quando você considera tudo que contempla o SG, é uma parte pequena. Mas assim, ela está dentro, ela perde todo o poder explicativo, já que ela já é contemplada dentro de outro. E outra coisa aqui, eu não sei se eu falei no pai, além dessa questão de como ele considera hipóteses, ele traça duas teorias que aqui é da sinalização e a da agência, que vão dar duas explicações opostas para como é que a política de dividendos e a ESG se relacionam. Uma é você ter uma relação positiva, que é a teoria da sinalização, é uma empresa que distribui dividendos, ela sinaliza que tem uma força financeira para, além de distribuir dividendos, também investir em ESG. Quando na teoria da agência você espera uma relação negativa, já que você não sabe como é que o agente vai estar investindo naquele recurso. E quando ele monta, ele explica que existem essas duas teorias, e ele depois se posiciona, a minha hipótese, eu espero que a relação seja positiva. Mas, assim, por que você descartou uma teoria e focou na outra? Assim, qual é a justificativa para isso? Já que você trouxe duas teorias, uma explica de um jeito, outra de outro, e na hipótese, você escolhe uma delas, tipo assim, eu não vi pelo menos no vídeo, assim, uma explicação de por que eu escolhi uma dessas duas teorias em detrimento da outra, por que uma prevaleceu em relação à outra. Acho que seria importante também, né, de, tipo, essa teoria prevalece no contexto que eu estou explicando por conta disso, né? Coisa nesse sentido. Ou então até, se a outra não está sendo usada, tirar, né? Ficar só com... Que aí também vem junta com o que a gente estava falando da defesa da hipótese baseada em estudos empíricos, né? Que aí vem isso, tá? Mas estudo empírico usou qual teoria e qual tipo de explicação, né? Tem algo a comentar? Vitor Daniel. Então, pergunta para ele. Convidar a gente, né? Ele de um modo geral.
Ou algum também, quem estiver participando online, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu acho que ele está conseguindo falar. Quer que eu leia, professora? Eu quero. O Vitor escreveu: obrigado pela observação, professor. Vou levar em consideração sobre a hipótese, isso já foi discutido com o professor Vicente. Vai levar em consideração as duas teorias, teoria da agência na ótica de otimizar recursos. Ok. Maravilha. Obrigada. Podemos passar Sim, para o próximo, né? Vai ser vídeo também? Vai. Assim, vai ser bom. Depois de todos. Isso vai aumentar um pouquinho o volume. Desculpa. Ah, verdade. Olá, pessoal. Eu me chamo Rômulo, eu sou professor de métodos quantitativos da Universidade de Fortaleza e vou apresentar o artigo intitulado Family Presence and Ownership Concentration: How do they affect environmental engagement of Brazilian companies? Que tem a coautoria da minha colega Gislaine Trindade Medeiros, da Universidade Federal do Ceará, e da Lorena Maria Gomes Bastos, do Centro Universitário 7 de Setembro. E aí, como o título do artigo sugere, né, o nosso objetivo então é investigar como o engajamento de membros da família na autogestão e no controle de empresas brasileiras e a concentração de propriedade, como é que essas duas coisas podem afetar o engajamento que essas empresas brasileiras têm com práticas de RSC voltadas para o meio ambiente. E aí, a nossa pesquisa, né, ela traz duas hipóteses, né? Uma hipótese para o envolvimento familiar na autogestão e no controle, e outra hipótese para a concentração de propriedade, né? No que diz respeito à hipótese 1, né, a gente pauta ela na ideia de riqueza socioemocional lá do Gomes Merria, que vai dizer que em empresas familiares o processo de decisão ele não é pautado simplesmente por questões financeiras, né, mas isso envolve também uma preocupação da família com o legado que ela deixa por meio, né, das ações da empresa, ou seja, como há uma associação muito forte entre a imagem da empresa e a imagem da família, né, quanto maior for o envolvimento dessa família, né, capturado aqui no nosso trabalho como a presença de membros da família na diretoria executiva, no conselho de administração e como acionistas controladores, então quanto maior for essa presença, ou seja, esse envolvimento, maior vai ser o ganho reputacional percebido, né, por esses membros da família, então maior vai ser o engajamento em práticas de RSC voltadas para o meio ambiente, certo? Já a nossa segunda hipótese, ela é pautada muito mais nas evidências empíricas que nós coletamos. Então, a maioria dos artigos que nós coletamos, né, eles evidenciam que há uma associação negativa entre a concentração de propriedade e o engajamento em práticas de RSC. Então, traduzindo para o nosso trabalho, a gente espera, então, que um maior grau de concentração de propriedade, né, isso reduza o engajamento em práticas ambientais. E aí, para testar as nossas hipóteses, nós montamos uma amostra, né, que contempla 100 empresas brasileiras listadas na B3, né, cobrindo um período de 2010 a 2020 e totalizando 650 observações em um painel desbalanceado, certo? Então aqui a gente tem a nossa distribuição por ano e por setor. Essa classificação setorial, né, que nós adotamos aqui, ela vem lá do CSA Hub, que foi a fonte original de onde nós coletamos as informações sobre as práticas ambientais da empresa, certo? Que são as nossas variáveis dependentes. Então, nós adotamos 3 práticas ambientais que a empresa pode adotar, né? Então, práticas de Energy and Climate Change, né? Ou seja, práticas voltadas para o combate da mudança climática e uso de energias renováveis, né? Environmental Policy and Reporting, que tem a ver com a divulgação, né, de relatórios de sustentabilidade, seguindo as guidelines do GRI, né? E Resource Management, que tem a ver, né, com o uso de recursos mais eficientes por parte
da empresa. Então, essas 3 variáveis, né, elas foram retiradas do banco de dados do CSR Hub, certo? Que é um banco de dados bastante utilizado para avaliar, então, práticas de ESG de empresas no mundo todo. Tá? E aí, como variáveis independentes, né, nós adotamos a concentração, como concentração de propriedade, o número de ações do acionista controlador ou dos acionistas controladores dividido pelo número total de ações, certo? A gente retira essas informações dos itens 15.1 e 15.2 do formulário de referência. E para avaliar, né, a participação de membros da família, né, o que foi que a gente fez? A gente recorreu também ao formulário de referência no item 12.9, que descreve todas as relações familiares que existem na alta gestão da empresa e no controle. Certo? E aí nós, então, identificamos quantos indivíduos existiam nessas relações familiares e que faziam parte do controle, do conselho de administração e da diretoria, e construímos 2 variáveis. A primeira dela, né, seria a quantidade de membros, né, que existem nesses órgãos, nessas instâncias, certo? E no segundo, e também adotou uma variável dummy que indica para caso exista um membro da família, seja no CA, seja na diretoria, seja no controle, certo? E 0 quando esse membro não existe. E aí, aquele conjunto de variáveis dependentes e independentes, junto com algumas variáveis de controle, né, eles foram utilizados em uma série de modelos de regressão. E aqui, por questão de simplificação, né, por conta do tempo, eu vou apresentar um modelo, mas os resultados de todos eles, né, de todos os blocos, eles foram análogos. E aqui, em cada bloco, o que mudou de um para o outro foi simplesmente, né, a variável dependente. Né, a gente pegou para cada bloco uma variável dependente diferente, certo? Ou seja, mudança climática num bloco, práticas de divulgação no outro e recursos ambientais, né, uso de recursos nesse bloco que eu estou mostrando aqui para vocês. Tá? E aí, para todos eles, o que a gente observou foi o seguinte: primeiro, que a presença de membros da família, né, seja pela variável dummy, seja pela quantidade de membros da família na autogestão e no controle, isso tem um efeito negativo sobre as práticas de responsabilidade social corporativa voltada para as práticas ambientais como um todo. Né? Já a concentração de propriedade, ela vai ter um efeito positivo, certo? Ou seja, as nossas 2 hipóteses foram rejeitadas, né? E o que é interessante notar é que a interação entre a presença familiar e a concentração de propriedade, isso vai ter um efeito positivo, ou seja, né, a gente pode interpretar isso como se a concentração de propriedade ela tem um efeito atenuante sobre, né, o efeito negativo que a participação familiar tem sobre o engajamento em práticas ambientais da empresa. E, novamente, eu estou mostrando um bloco aqui, mas os resultados foram análogos para todos os blocos, ok? E aí, como conclusão, né, o que a gente acha que pode ter acontecido para que as nossas hipóteses tenham sido rejeitadas, né? Então, a gente argumenta que a riqueza socioemocional nas empresas brasileiras, ela não se manifesta por meio de práticas ambientais que foram aquelas que foram avaliadas aqui nesse artigo. Né? Então, caso haja, de fato, um efeito da riqueza emocional sobre as práticas de RSC das empresas brasileiras, elas podem se manifestar por outras práticas, como práticas filantrópicas, práticas voltadas para empregados, práticas voltadas para o meio ambiente, certo? Então, a gente deixa exatamente como sugestão para pesquisas futuras que sejam utilizadas outras proxies para esse engajamento com práticas de RSC que possam, talvez, capturar esse efeito da propriedade familiar sobre essas práticas de RSC que o mainstream da literatura espera, tá? Depois vai dar no vídeo. Não vai aparecer. Muito bem, parabéns também pelo trabalho. Nem falei, parabéns por Vitor, eu acho, né? Pelo trabalho, e também é um trabalho que eu tinha visto, e tem umas questões de ajustes que são mais pontuais, que eu não vou falar.
Mas eu vou falar de outro. Não, é que depois, ou então que depois eu te falo. Falar para o pessoal, o Rômulo e eu, nós trabalhamos na mesma universidade, estamos no mesmo grupo de pesquisa, isso. Então, insider comments. Na seu trabalho, assim, o que eu falei que ia te falar depois, tem algumas coisas que são mais de comunicação, sabe? A forma como você coloca, que às vezes passou muito rápido ou não articulou, sim, é mais esse tipo de revisão. Os 3 pontos que eu acredito que são mais, não, 2, né? Mais relevantes aqui é o seguinte: toda discussão teórica está em responsabilidade social, né? Socioambiental. E quando quebra a análise dos resultados, nos 3, né? Que é no mudança do clima, esqueci o PRE. Fala de novo, 3. Ambiental e uso de recursos. Aí eu sempre fico naquela questão do seguinte, tem alguns estudos que se dedicam só em analisar, por exemplo, a variável mudança do clima, né? E aí, de se incorporar esses estudos também, já porque toda a discussão é de responsabilidade social, aí quando você vai para análise, você analisa o efeito no clima, analisa o efeito no uso de recursos, tal. E aí, até onde isso precisa estar costurado teoricamente, que foi até uma questão até que a gente falou de outro artigo, né? Ou, de certa forma, analisar de forma agregada, mas eu acredito que para um revisor, ele pode chegar e quando vê as análises lá do clima, falar, mas por que tu não argumentou especificamente clima na hipótese, ou uso de recursos na hipótese? Então, essa é uma questão que eu acho que precisa se costurar, né, melhor no artigo. Um outro ponto, quem vê o artigo completo do Rômulo, vai ver que ele colocou alguns gráficos. São gráficos que chamam a atenção, né? Por exemplo, num gráfico, é de 2010 a 2020. Aí, em 2010, a prática maior é de uso de recursos, né? E a menos reportada é de mudança do clima. Em 2020, inverte. Vai clima lá para cima. Aí a gente olha e fala assim, nossa, que bacana. Mas aí ele só coloca o gráfico aqui e deixa a gente usar a nossa imaginação. Porque esse artigo, eu tinha a versão dele até em 2020, que eu usava até 2017. E assim, eu queria aproveitar mesmo o futuro. Até 2017, esse gráfico era mais fácil de ser explicado, né? Porque você tinha sempre um gráfico que estava sempre para cima e estava sempre para baixo, né? Aí quando você bota ele de 2018 para frente... Mas o artigo completo, né? Sim. Aqui você tem. É a página 9. Já é antes disso. Espera, então. Era o outro. Esse é o do Vitor Daniel, né? Outro. Não, é esse, lá na página 9. Quando você olha de 2018 para frente, começa a ficar mais embolado, né? Aí eu falei, não vou explicar isso aqui agora, não. Então, essa foi a justificativa, né? Antes era mais fácil, entendeu? Se você olhar até 2017, você tem sempre a reta verde azul em cima e sempre a vermelha embaixo, né? Aí depois... mas enfim, mas o comportamento é quase todo, né? Aí depois de 2017 para frente, eles começam a ficar, né, modificando. Aí ficou muito mais difícil explicar. Depois eu penso nisso. Mas está subindo, né? A importância de se discutir mudança climática. Agora faz sentido, porque na hora não me veio essa ideia. Aí, nos outros, quando desce ali, tem uns picos também, que aí eu fiquei pensando, será que isso é movimentação de bolsa mesmo? Tipo, se
IPO, teve muita IPO no ano, um pouco no outro ano, ou, enfim, a gente fica... o que eu ia te falar é o seguinte, eu acho que é melhor para o periódico, se não explica, não coloca, entendeu? Porque aí você vai só arranjar problema. Nesse gráfico, se tu botar no outro de baixo, que é fala de concentração de propriedade, até é bem mais fácil explicar, só que eu não botei, porque 2017 para frente, o número de gente que investe na Bolsa, o número de CPFs, né, na Bolsa aumentou muito, saiu de, sei lá, 600 mil para 5 milhões, né? Ou seja, é natural que haja essa queda aí na concentração de propriedade. Mas aí eu falei, não, depois eu penso nisso. Então, tem coisas que é mais fácil explicar, tem outras que eu penso assim, não, é muito difícil explicar isso agora, eu penso nisso depois. Né? Sim. Mas, enfim, mais está na pauta seria explicar. E às vezes esse próprio movimento pode surgir outras questões de pesquisa, né? Outras formas de análise. Tem um dilema bem grande, assim, nessa questão de, quando a gente está no quantitativo, né? Às vezes a gente fica lá, espero que tudo dê, siga, né, relação e tal. E aí você conseguiu, né, encontrar as relações e relações negativas. Então, acho que isso é muito... sim. Eu acho que é muito interessante, né? E aí, tipo, aproveitar essa oportunidade para argumentar e isso é muito legal. Tem alguma questão? Sim. Vocês querem? Acho que já tem um minuto, mas eu só queria falar que eu achei bem legal o artigo. E eu acho que também isso que eu pensei em relação ao que você falou, tipo, ele está dividido em 3 partes, né? As lutas climáticas e outras coisas, e talvez na construção da hipótese, a gente sabe que haveria 3 artigos diferentes. Um só para mudanças climáticas, um só para políticas e tal, porque as mudanças climáticas são muito boas. E aí pode ser que o revisor lá na frente pegue nisso também, né? Então, vai se pensar. Vamos para a próxima apresentação. Elas estão, né? A próxima é do lado. Isso. Sim, a próxima. Isso. Sim. Olá, o meu nome é Nádia e por meio... Olá, o meu nome é Nádia e por meio deste vídeo eu apresento o artigo Fatores Organizacionais Determinantes na Divulgação LGBT, uma análise do contexto brasileiro. Bom, neste artigo, a gente começa a introdução a partir do contexto do desenvolvimento sustentável contemplar a harmonização de 3 pilares, o econômico, o ambiental e o social. Especialmente no que tange ao pilar social, as discussões que versam a diversidade, a inclusão, raça e etnia estão crescendo exponencialmente nos últimos anos. Nesse contexto, as empresas estão se tornando mais diversas. No mundo ideal, funcionários, né, pertencentes à comunidade LGBT são tolerados, né? São tratados com normalidade. Entretanto, na realidade, não é bem assim que as coisas acontecem. As empresas hoje, elas estão investindo cada vez mais na divulgação de relatórios de responsabilidade social corporativa, que inclusive estão trazendo cada vez mais as questões da LGBT. No Brasil, especialmente, 2,9 milhões de adultos se declaram lésbicas, gays ou bissexuais. No entanto, no Brasil também, temos um dos maiores números de crimes letais contra a população LGBT. Então, em meio a este contexto,
O nosso artigo vem com a seguinte questão de pesquisa: qual o impacto da divulgação de responsabilidade social corporativa, desempenho financeiro e conselho administrativo nas informações LGBT divulgadas por empresas brasileiras de capital aberto? Nesse contexto, então, o nosso objetivo de estudo é investigar alguns desses fatores organizacionais determinantes, e a nossa relevância está justamente em tentar enriquecer as discussões que tratam de relatórios de responsabilidade social corporativa e a comunidade LGBT, principalmente no Brasil, onde essas questões ainda são muito pouco desenvolvidas. Como revisão da literatura, nós adotamos a teoria dos stakeholders. É uma teoria ampla e pluralista, né, que argumenta que uma empresa ela tem que coordenar os diversos interesses de suas partes interessadas. Interesses esses que muitas vezes divergem e que, ao mesmo tempo, guiam as estratégias empresariais, a identidade da empresa e as expectativas, né, de todos os interessados, incluindo os próprios funcionários, né? Bom, a teoria dos stakeholders, ela tem oferecido à empresa uma nova compreensão de formas de gestão que tem que equilibrar essas necessidades, tanto internas quanto externas da empresa. No que tange principalmente a comunidade LGBT, a teoria dos stakeholders pressupõe que, através de relatórios de responsabilidade social corporativa, a empresa ela consegue ter transparência em suas políticas LGBT. Então, com isso, a nossa primeira questão de pesquisa, a nossa primeira hipótese, na verdade, tem a ver com maior divulgação de responsabilidade social corporativa impacta na divulgação LGBT. A segunda coisa que a teoria dos stakeholders traz em pauta é o equilíbrio entre interesse econômico e social. Então, o fator econômico também é importante como sendo influenciador da divulgação LGBT. E aí surge a nossa segunda hipótese de estudo. Por último, a terceira hipótese vem dizendo que, de acordo com o tamanho do conselho, maior a probabilidade desses funcionários estarem preocupados com as questões que envolvem a comunidade LGBT. A partir disso, a gente traz uma abordagem multimétodo que combina uma técnica simétrica, que é a regressão linear múltipla, com uma técnica assimétrica, que é a análise FSQCA. Nós pegamos dados da Consensus ESG Rating, Corporate Social Responsibility Hub, e pegamos empresas listadas na B3, no ano de 2019. Ao todo, pegamos 68 companhias de diferentes setores da indústria, mais especificamente 11 diferentes setores. Como variável dependente, a gente utilizou a divulgação LGBT, e adotamos um critério baseado em palavras-chave que aparecem nesses relatórios. Como variável independente, utilizamos a divulgação de responsabilidade social corporativa, lucro anual, o ROE e o tamanho do board. Também adotamos variáveis de controle, que seriam impacto do setor, participação no Pacto Global da ONU, e essa divulgação de responsabilidade social corporativa anual. Essas variáveis são binárias e vieram de diferentes bases de dados. E aí, iniciamos as nossas análises de resultados. Primeiro, a gente fez uma análise descritiva. Em segundo lugar, foram operacionalizados 5 modelos econométricos. Cada modelo tiveram testes adicionais, para garantir a robustez, a validade e a confiabilidade dos resultados. E aí, a gente chega nessa tabelinha que mostra os 5 modelos que nós utilizamos. O que eles nos diz? Basicamente que a gente rejeita apenas uma das nossas hipóteses. Maiores divulgações de responsabilidade social corporativa impactam em maiores divulgações LGBT. O mesmo acontece para maiores performances financeiras. Rejeitamos, no entanto, o fato de que o tamanho do conselho implica em maior divulgação LGBT. Com a análise FSQCA, a gente
consegue complementar a regressão, trazendo configurações suficientes e necessárias, né, que vão ditar essa variável dependente. Então, basicamente, o que nós temos? Nós temos que o modelo econométrico traz evidências de que a teoria está alinhada com os nossos resultados, né? Assim como a refutação da terceira hipótese também está esperada e pautada na literatura. Os nossos resultados, no entanto, não podem provar que o setor influencia na divulgação de LGBT. Porém, empresas participantes do Pacto Global da ONU têm maior chance de divulgar assuntos relacionados à comunidade LGBT. Publicar anualmente relatórios de responsabilidade social corporativa também é um fator que vai impactar na divulgação LGBT. Nós conseguimos, né, subsidiar todas essas análises a partir da teoria dos stakeholders e com o FSQCA nós complementamos a nossa análise, né? Os nossos resultados pertencentes a essa análise mais qualitativa mostra que existem 4 diferentes configurações que possibilitam um maior impacto de divulgação LGBT, né? E o FSQCA também confirma a questão da influência da divulgação de responsabilidade social corporativa e também de uma empresa ser signatária do Pacto Mundial da ONU. Como conclusão, nós mostramos que empresas com maior responsabilidade social corporativa têm maior desempenho de LGBT, né, no que tange a divulgação de informações, assim como empresas, né, que mostram uma maior performance financeira também tendem a uma maior divulgação LGBT, né? E por último, empresas, né, que fazem parte aí do Pacto Global da ONU e compartilham anualmente relatórios de RSC, também divulgam mais sobre LGBT. Nós, então, trazemos em pauta uma abordagem recorrente, né, que combina tanto a questão LGBT quanto a responsabilidade social corporativa. De maneira geral, a gente expande essa discussão dentro do Brasil, que ainda é um país que pouco trabalha essas questões na literatura, né? E a nível gerencial, a nossa grande contribuição é informar a gestores que investir em responsabilidade social corporativa indiretamente contribui para uma maior divulgação LGBT. Essas são as nossas referências. Muito obrigada. Não posso aparecer. Olha, Olha, hoje ela está aqui porque ela está tendo aula agora. Eu vou lá no Unicamp, e aí ela não pode estar. a gente fica aqui para ter interação com o pessoal. Então, parabéns pelo trabalho, é um trabalho muito bom. Gostei muito do uso da análise, né? LGBT, porque é diferente desse, assim, não é um tema que a gente usa muito na nossa área. Acaba sendo usado mais em estudos qualitativos, na área de estudos organizacionais, então essa análise também é muito interessante. E aí tem alguns pontos aqui que eu também resumidamente falar. Logo no título, quando vocês colocaram LGBT Disclosure, eu fiquei pensando, eles vão propor algum, porque não tem Social Disclosure, Environmental Disclosure. Eu acho que eles estão propondo um tipo de disclosure. E aí, só que depois vocês meio que abandonam esse termo, né? Vocês colocam Disclosure of LGBT Information, na maioria do texto. Então, é um detalhe, mas pode pensar na adoção ou não desse termo e se adotar, como vocês vão defini-lo e propor essa definição. Eu acho que é algo importante, porque me chamou a atenção e depois parece que foi só um ajuste de título, mas não uma proposta de termo. Outra questão que fiquei em dúvida é se a sigla LGBTQIA+, também deveria ser usado
trabalho ou só a mais antiga, né, que é a LGBT, talvez pelo que aparece nas publicações, eu não sei, ou porque não é acadêmica. Esse negócio, essa questão, a gente, sobre a questão do LGBT Disclosure, foi justamente nessa pegada, porque a responsabilidade social não envolve só as práticas ambientais, mas também sociais. Então, quando a gente trabalha a melhoria, né, do funcionário, né, e também a promover as políticas LGBT, é uma forma da parte social, de responsabilidade social, de certa forma. E como a gente tem já o disclosure social ambiental, a gente viu que um jornal que estava começando, jornals de fora, estava começando a trabalhar essa questão LGBT disclosure. E a gente viu e não tinha nada aqui no Brasil sobre isso. Porque na Alemanha e no Reino Unido. A gente pode fazer algo que seja útil, que ainda não está se fazendo tanto para a responsabilidade social. E a gente pensou nisso. E aí, como a gente adotou um framework para definir a variável dependente, e é um framework que só trata LGBT, que já está publicado, então, que é um termo mais antigo, a gente... isso a gente poderia... Que tem a literatura internacional tem essa... É o mesmo usado pelos artigos. Sim, nos artigos eles são LGBT Disclosure. E aí, isso pode ser até um ponto de melhoria e coletar mais informações das outras siglas, do complementar da sigla, que é LGBTQIA+. Mas se for um termo só usado no Brasil e na literatura tiver mais no LGBT... Se a gente contratava mais LGBT Disclosure. Eu fiquei pensando nisso, se era uma questão... da linha teórica que vocês adotaram. Tem um outro ponto, assim, no referencial teórico, quando vocês adotam a teoria dos stakeholders, eu gosto, né? Só que só que acho que precisa expandir mais, né? Tanto na argumentação das hipóteses. E eu acho que o gancho que vocês querem usar não ficou tão claro aqui no texto, que é o gancho do engajamento, do disclosure, e também uma questão de nomenclatura que parece bobagem, mas não é. Na teoria dos stakeholders, a gente não usa muito CSR, disclosure, a gente acaba usando social disclosure e tal, porque ela tenta se distanciar um pouco da perspectiva de responsabilidade social, porque a responsabilidade social trata de temas bem mais abrangentes, enquanto stakeholder está focado em pessoas, grupos, né, em relações. Normalmente, aí eu vou ser sincera para você, eu não sei se isso faz diferença, enfim. Quando eu estou tratando de disclosure, eu uso a teoria dos stakeholders para sustentar ou a pressão ou a importância, mas o meu highlight é para o social disclosure, sabe? Não stakeholder theory, porque no final a gente está falando de disclosure e isso é importante para o stakeholder, isso mantém engajamento, isso é feito por causa da pressão que eles exercem, mas não é diretamente uma abordagem da teoria dos stakeholders. Eu não sei se deu para entender. Tipo, tá assim, teoria dos stakeholders grandão e social disclosure como um complemento, e me parece no teu trabalho que é mais social disclosure grandão e teoria dos stakeholders como complemento, como um reforço do social disclosure. Entendeu? Na hipótese 2, não ficou claro o teu argumento da performance financeira. Que vocês pegaram e colocaram assim, a performance financeira está associada com responsabilidade social e continuada, né? E eu acho que corre o risco de, no teu modelo, essa relação... Sabe correlação espúria? De que eu acho que, na verdade, o que está captando essa
essa questão da influência da financial performance é o tamanho. Sim, o tamanho da empresa. É. E então a empresa com um tamanho maior, ela teria mais stakeholders, e isso ela tenta captar mais e ter mais políticas. E é porque e tem mais maturidade de gestão, de comunicação socioambiental, ela faz mais report, o report dela é mais abrangente. Assim, eu acho que pode estar associado deu uma alta performance associada ao LGBT Disclosure por causa do tamanho. Ou, pelo menos, coloca o tamanho lá e vê se ele tira o sig da performance. Às vezes, porque vocês não colocaram, né, o tamanho da empresa como controle. Não tem. O que eu procurei, então eu acho que tem Global Compact. Sim. Mas acho que vale a pena testar. Isso. Ou se não testar, argumentar melhor essa questão da performance financeira, porque acabou que não ficando tão claro. Sim, por favor. A Tatiana comentou, eu também achei o termo LGBT Disclosure estranho, soa relativamente incompleto sobre o que se trata. No momento, a apresentadora também falou desempenho LGBT. Quando falamos de forma completa, desempenho lésbicas, gays, bi e trans. Ou evidências lésbicas, gays, bi e trans. Parece que fica parecendo que é o... não fica claro mesmo. E chama atenção logo no título. E aí ele vai escorregando aí quando você continua no resumo, aí já começa, né, LGBT information, depois vocês vão... Essas práticas voltadas para o público LGBT são práticas para o público interno da empresa, né? Como ela trata, provavelmente os empregados fazem parte desses grupos, né? Por exemplo, você fala de diversão LGBT, não dá para perceber isso. Uma pessoa não entende como é que o GRI funciona, por exemplo, ela não percebe, né? Eu acho que pode ser mais. Mas eu acho que no GRI, não. Se você não está a parte do GRI, não foi eu. Foi a parte de outra metodologia de dois autores. Mas a quantidade né? Representatividade. A quantidade Mas aquele no GRI, acho que quando ele bota para o público LGBT, é o público interno, como é que ele trata a diversidade dentro da empresa. Exato. Não, tipo assim, se ele faz um projeto voltado para o público LGBT na comunidade, não, eles são um pouco do GRI. Não, eu acho que pode ser um pouco mais, porque, tipo, a prática antidiscriminatória também envolve o jeito que você vai tratar os clientes, né? Isso aqui. Não discriminar em geral, mas realmente práticas mais de recrutamento de seleção, tal, que eles colocam essa... Outra coisa também... Vamos no final para discutir todos juntos, ainda falta um, só para complementar. Pode ser LGBT issues, Brexit, etc. Que tivesse utilizado. Pois mas tem que ser disclosure mesmo. Quando a gente pesquisou, e eu estava saindo nos nomes do disclosure, LGBT disclosure. Acho que A Blinda está aqui, a gente vai agora assistir os últimos vídeos. Olá, meu nome é Fernanda Frankenberger Silva e eu vou apresentar o artigo Negligência Ambiental e Legitimidade, um estudo das mineradoras brasileiras. Esse artigo foi escrito pela Blenda, pelo Joshua, pela Josilane Tamires, com a minha orientação. Bom, para a gente iniciar, foi verificado que quando a gente tem acidentes ambientais, tradicionalmente as implicações que ocorrem para as empresas são em decorrência de questões sociais, ambientais ou mesmo financeiras. Mas existe pouca análise quando a gente fala na questão de legitimidade, né? Porque, conforme o Rossini fala, né, uma organização é considerada legítima quando seus elementos são suportados por princípios estruturais aceitos no sistema social. Então, as empresas procuram uma validação, uma legitimação pela sociedade, pelos stakeholders,
e adota diferentes estratégias para que isso seja atendido. Bom, para a gente poder analisar, para poder desenvolver esse artigo, foram identificados 2 casos, né, para análise dos dados e dos resultados. Então, o primeiro foi de Brumadinho, que teve o acidente em 2019, e o segundo da barragem de Fundão e Mariana em 2015. E para analisar, então, esses 2 itens, né, foi colocado como objetivo geral identificar os impactos da negligência ambiental que ocorre nas empresas e como esses incidentes afetam a legitimidade delas. E com objetivos específicos, então, o primeiro foi de verificar, a partir das quedas das barragens, o impacto nos níveis de legitimidade existentes, identificar as sanções que ocorreram, né, por parte do governo e as entidades contra as empresas e analisar como que as empresas então procuram minimizar os dados da própria negligência. A gente identificou como temas importantes para serem tratados da fundamentação teórica, primeiro a legitimidade e depois a negligência. Bom, a legitimidade, Meyer e Scott, lá em 1983, definiram como o grau de suporte cultural de uma organização, a extensão que um conjunto de fatores estabelecidos culturalmente fornece explicações para a sua existência, funcionamento e jurisdição. Tá? E aqui, então, existem 3 categorias que são utilizadas depois para análise, né, quanto à legitimidade organizacional. A primeira é a regulatória, então, tendo como aspecto jurídico-legal da organização. A segunda é normativa, que são os valores éticos, culturais e morais do ambiente social em que a empresa está inserida. E o terceiro é o aspecto cultural-cognitivo, que deriva da conformidade da instituição a modelos e padrões socialmente aceitos no ambiente organizacional. Além disso, tem-se também na fundamentação teórica a questão da negligência, que é quando alguém deixa de tomar uma atitude ou de apresentar uma conduta que era esperada para aquela situação. É quando se age com descuido, indiferença, desatenção, não adotando as devidas precauções. Para poder fazer análise, então, dos dados, foi adotada uma metodologia qualitativa com estudo de caso e foram utilizados dados secundários. Foram analisados relatórios, notícias, informativos, artigos acadêmicos que foram, então, relacionados ao tema. Também foram analisados relatórios da B3 e também sites governamentais para entender quais as sanções e o que foi de fato identificado como, né, consequência ambiental que foi dado, né, a partir dessas quedas das barragens. Bom, como resultado, foi utilizado a metodologia de enquadramento de temas, porque foram identificadas 143 notícias da Vale e 173 da Samarco. Então, para poder identificar a que tema exatamente essas notícias se relacionavam, então foi utilizada essa metodologia de enquadramento. Então, 3 temáticas, né, foram identificadas. Então, primeiro, a questão de dano social, ambiental e econômico, em que se teve 45 notícias da Samarco e 24 da Vale. Quanto à negligência, foram 25 da Samarco e 18 da Vale. E quanto à compensação, foram 22 da Samarco e 15 da Vale. Então, foi no primeiro nível na questão da negligência, identificado que existe, né, essa questão de desleixo, omissão e descaso, então afeta uma dimensão legal da empresa. Também foi identificada na dimensão normativa a questão da negligência, porque os padrões que são socialmente aceitos, né, de forma mais tradicional, foram quebrados e isso, então, afeta essa dimensão normativa. E a dimensão cultural cognitiva também foi afetada, tendo em vista que também teve esse desleixo, então, da empresa por não seguir padrões impostos, então, tem essa dimensão cultural cognitiva também teve uma quebra.
Quanto à questão financeira, na Samarco, então, existiu uma paralisação das empresas, a empresa teve um foco maior, né, no auxílio à comunidade, então teve uma redução do faturamento bruto, teve uma queda na produção, na comparação, né, de 2 anos ali, 2016 e 2015. Quanto à Vale, teve uma redução também no preço médio, né, de fechamento das ações, então também teve um impacto aí na empresa em decorrência desses acidentes, né? E como conclusão, então, a dimensão regulatória foi afetada, né, pois teve um descumprimento das normas, teve uma questão também de afetamento da dimensão normativa, por conta das dimensões dos danos, né, sociais, ambientais e econômicos que foram causados pelo acidente, e a dimensão cognitiva também foi afetada, porque teve também esse preço, essa redução no preço das ações nesses períodos aqui. Então, muito obrigada, né, pela atenção aí da nossa apresentação. Oi, Fernanda. E a Glenda também está, né? Oi, estou aqui. Estão me escutando? Sim, te escutamos bem. Boa tarde. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Me diz, qual foi o contexto? Assim, foi um desenvolvimento de trabalho de conclusão ou de pós-graduação ou iniciação científica? Foi, na verdade, um trabalho na faculdade de graduação mesmo. Como foco do trabalho, a gente tinha mais a pegada ambiental, né? E em alguns exemplos que a gente tinha encontrado para se basear, para encontrar o nosso tema, a gente encontrou alguns falando sobre as mineradoras, e um dos participantes desse trabalho, ele está com um projeto de iniciação científica, então ele tinha uma bagagem de conhecimento em relação à legitimidade. Então, a gente juntou o útil ao agradável, como ele já tinha esse conhecimento sobre legitimidade, a gente tinha que fazer um trabalho voltado à área ambiental, né? Então, a gente descobrindo ali, achou interessante abordar sobre o tema e deu o resultado desse trabalho. Então, parabéns. É a primeira vez que você está participando do SEMEAD, então? É a primeira vez, Estou bem nervosa. E a todo grupo, né? É sempre bom a gente receber os estudantes de graduação também. A gente fica bem feliz quando vocês submetem e participam, então voltem sempre. Obrigada. Fazer alguns comentários sobre o trabalho. Uhum. Então, 3 comentários mais resumidos, né? Na introdução, quando vocês estão falando da questão que vocês estão apontando, vocês usam diferentes termos, e aí eu acho interessante deixar mais alinhado. Às vezes vocês falam acidente, e no objetivo tem assim, queda das barragens. Acaba não ficando um alinhamento de quando aparece esses termos. Então, é sempre bom adotar um e alinhar, que até, nesse caso, inclusive, a adoção do termo é também uma posição que não deixa de ser política, né? Uhum. Alguns chamam de acidente, outros chamam de crime, outros chamam de tragédia, e esse posicionamento é importante. Uhum. No referencial teórico de vocês acabaram indo lá nas fontes que vocês adotaram como principal de teoria, e aí não discutiram muito o que veio depois daqueles temas. Então, acabou ficando fontes que são mais antigas, que são
de 1900, de 2000, e aí é sempre bom a gente também procurar pesquisas que são mais atuais, porque quando você complementa com esses estudos mais atuais, você está avisando assim, olha, nós estamos tratando de um assunto que é importante e que continua sendo importante. Então, quando fazer a revisão dos artigos, dos livros, você revisa os artigos que são a base, mas também acrescenta aqueles artigos que vieram depois, porque isso é importante também. E aí, um outro ponto, na metodologia, vocês escolheram analisar documentos, né? Analisar publicações. E aí não ficou claro ali na sua descrição onde é que você foi procurar, como é que você procurou, identificou essas publicações e analisou. Então, isso também é um passo muito importante na metodologia. Quando a gente vai fazer a metodologia do trabalho, a gente faz passo a passo como nós construímos, né? Então, você pode falar, eu procurei usando a palavra-chave Brumadinho, pode ter sido no Google, onde for que vocês procuraram, ou se foi em alguma base de dados, e aí e nós selecionamos essas, ou se foi no site da empresa. Então, colocar bem claro onde vocês procuraram, como foi, quais foram os critérios, porque a gente precisa detalhar isso na metodologia. E aí, só mais uma dica também para vocês, é assim, vocês começam a descrever aquilo que vocês encontraram, e aí só na conclusão que vocês fazem um paralelo, com as legitimidades, aquelas 3 dimensões da legitimidade. Vocês poderiam explorar isso um pouco mais. Depois que vocês descreveram, né, todas aquelas questões que aconteceram com a empresa, aí na análise de resultados também colocar assim, legitimidade, as 3 dimensões, e colocar quais são as evidências que apareceram ali que reforçam nessas 3 dimensões, porque aí também você faz o alinhamento completo do seu artigo. Que você está estudando a questão da legitimidade, você encontrou os resultados e você faz esse alinhamento ali, já na discussão dos resultados, antes de chegar na conclusão. Então, são essas os principais pontos que eu acredito que vocês poderiam ainda enriquecer mais e também continuando desenvolvendo pesquisas, nas outras pesquisas que vocês fizerem também, sempre lembrarem de fazer essas amarrações, porque isso é importante. Tudo bem, muito obrigada pelas observações. Eu vou passar para a equipe, o pessoal não conseguiu entrar, né? Não sei se era possível assistir, mas vou passar daí para o pessoal. Obrigada. E parabéns também para a Fernanda. A Fernanda fez a orientação, não foi? Isso, foi a professora Fernanda que fez a orientação do trabalho. Obrigada, professora Fernanda, pela submissão e por incentivar os alunos a participarem. Sim, tranquilo. Até também agradeço muito, né, pelos comentários feitos aqui na apresentação. Na disciplina, é uma turma de 8º semestre agora, eles desenvolveram esse trabalho no 7º semestre, e a sala inteira desenvolveu artigos né, voltados para essa área mais de sustentabilidade, em especial algumas já para a área ambiental, curso de administração, e esse foi um dos melhores trabalhos que a gente teve na sala, e por isso foi o único que a gente submeteu para o SEMEAD, e ficamos muito, muito felizes mesmo que foi aprovado, sabendo que a gente sempre tem que melhorar, né, até porque são alunos de graduação, e a gente está trazendo mais esse viés para realmente olhar, ciência analisar com um olhar mais crítico, né, situações que acontecem, tanto no cotidiano, né, mas sob um olhar mais teórico também, né, com uma metodologia. Então, agradeço bastante os comentários aí que vocês fizeram, e com certeza a gente vai trazer isso para a turma e para melhorar os outros trabalhos também.
Obrigada. A gente fica feliz com a participação de vocês. Então, obrigada. Bom, professora, temos 20 minutos. Normalmente, esses últimos minutos é uma discussão geral, não mais específica para cada um dos grupos. Então, se a senhora optar por retomar alguns trabalhos para tirar mais uma dúvida, ou se não, ir fazendo os links. Esse é o momento. Também os que estão assistindo a gente, se tiverem dúvidas, também quiserem colaborar. Vou uma cadeira para você, professor. Sim, nesses últimos 20 minutos, vamos deixar, assim, gostaria também de ouvir de vocês. Aí eu queria complementar até um gancho do trabalho da Blenda e da Fernanda com o que eu ia comentar, né? Lembra que no do LGBT Disclosure eu falei assim, tem uma coisa que eu fiquei curiosa. E aí, porque nessas análises de conteúdo, né, como foi feito no trabalho e como... porque a análise de conteúdo foi feita no trabalho, aí a gente fica sempre nessa questão, né? Como foi feito, o que foi encontrado, o que apareceu mais, tá? E aí, quando no artigo de Disclosure, ele definiu várias palavras-chave para procurar. Aí eu fiquei, quais são as palavras-chave que mais apareceram, que o pessoal mais reporta, que mais usa para reportar? Eu acho que seria um tipo de interessante também, colocar, quem sabe, a frequência, porque também ajuda aos próximos pesquisadores a procurar nos relatórios quais são os termos mais utilizados. Sim, a gente comentou isso no tamanho de céu, né? Mas a gente pode fazer um gráfico, uma figura, colocando os termos que mais aparecem. Alguns, assim, não apareciam de forma nenhuma, mas outros já eram mais recorrentes. Eu tenho uma dúvida. Vocês observaram somente as empresas brasileiras? Somente as empresas brasileiras. Você, aí talvez, não com dados, mas talvez de feeling, e acho que isso é melhor acadêmico, né? Mas a ideia de empresas estrangeiras no Brasil, você acha que é diferente uma mentalidade estrangeira em relação às empresas que são nativas, assim, para a questão, por exemplo, LGBT? Isso também acho que até dialoga um pouco com a questão de sustentabilidade, né? Eu acho que já tem teorias um pouco explicando que as empresas se adequam muito ao ambiente institucional que elas estão. Se elas percebem que existe uma pressão da sociedade para aquilo, elas podem fazer. Mas elas também podem se adequar mimeticamente ao campo que elas estão. Então, se elas veem que aqui no Brasil as políticas não são tão de igualdade, então pode ser que é algo que ela não queira criar. Mas ela também pode puxar, como um empreendedor institucional, puxar aquilo que está embaixo para tentar subir. Então, se ela tem um grande poder, a empresa, né, um grande poder, para fazer com que as outras empresas ao redor dela possam olhar o que ela está fazendo e os clientes acharem que aquilo é uma atitude positiva, então acho que as políticas da LGBT elas podem ser mais atuantes. O que eu acho que, atualmente, a gente tem um mês da LGBT e tal, mas ela acaba sendo como, eu levanto a bandeira, porque pode ser que meus clientes achem legal, mas eu, de fato, não estou fazendo nada pelas minorias. Ele está no mês também, está no meio da consciência negra, né? Aí tem bastante coisa esse mês, tá? Aí, sabe? Não, mas é uma questão também de estrutura, né, desses relatórios, porque tem muita... Quando eles também fazem um relatório que é auditado, por exemplo, aí se ele fala que tem prática, que tem política, ele tem que mostrar quais são essas práticas e políticas, né? E aí, quando não, a empresa também pode usar o argumento de que não temos discriminação, né, de gênero, raça, orientação e tudo mais. Mas, efetivamente, quais são as práticas, né, não discriminatórias?
tem até, e é até interessante, né, nesse ponto, tem alguns, mas assim, até nas redes sociais, tipo, alguns tipos que usam como denúncia, tá? A empresa super aberta à diversidade, aí coloca, ó, o conselho da empresa, aí são todos homens brancos, né? Aí tá, tipo, é a empresa que defende a diversidade, mas até certo ponto. Isso não se revela nas práticas. E, nesse caso, assim, a questão de orientação sexual é ainda mais complexo, né? Porque você fatores culturais do país, isso. né? A aceitação das pessoas, e ver que, de fato, todo mundo é igual assim, né? E acho que as pessoas É também não questão de revelam na declaração, empresa, e não se de declaram. questão de declaração e posicionamento dentro da empresa também, né? Outra questão que eu queria colocar aqui, nessa discussão, cadê? Porque nós tivemos aqui, né, questões relacionadas à relação financeira, né, quando a gente coloca a política de dividendo, de certa forma também o trabalho do LGBT Disclosure pegou essa questão da questão financeira e o trabalho da Blenda e do Rômulo que não abraçou essa questão, mas o do Rômulo tem essa conexão com governança, né? Que também estão contemplados nos artigos. E um ponto que eu sempre fica, né, como reflexão, e acho que sempre, e talvez permaneça, é o que nós temos sempre muitos estudos que estão procurando evidenciar essas características, né, características do conselho, características do disclosure, e de uma forma quantitativa, e a maioria encontram relações positivas. E aí, a questão que eu fico é sempre o seguinte: é porque as relações, elas são de fato positivas, ou porque para publicar são mais aceitos artigos que revelam relações positivas? Eu acho que é uma questão que não tem uma resposta, mas é uma questão que eu fico sempre, né, refletindo, no sentido de que muitas vezes a gente analisa bastante uma base de dados e a gente analisa até encontrar algum tipo de relação. E aí nesse ponto que, quando eu falei, né, do Rômulo, é muito interessante ter encontrado uma relação negativa, e aí eu fico curiosa para a questão de publicação depois, né? Se, de fato, os journals estão abertos para entendimento de diferentes contextos e diferentes tipos de relações, ou a gente acaba reproduzindo essas relações positivas por causa de uma aceitação de publicação, ou então por causa de no caso do disclosure, uma adaptação das empresas aos frames, né? Então, quando a empresa contrata lá a consultoria de sustentabilidade, né? Como é o caso da Vale, por exemplo, também, né? Ela tem relatórios de sustentabilidade super estruturados e com muitas coisas positivas, né? Que isso é feito no contexto de uma gestão voltada para a divulgação socioambiental. Então, quanto mais a gente consegue evidências também de outras bases de dados, de outras fontes de evidência, é importante, porque muitas vezes essas empresas podem estar se estruturando aos modelos de relatório,
e de pessoas que falam assim, a gente precisa falar sobre diversidade. E aí eles vão estruturar isso e até que ponto essa política se revela nas práticas, e realmente isso é sempre uma questão que a gente não resolve, né? A gente só reflete. Quem sabe onde a gente resolve. Exatamente, assim, porque a gente vê que essa métrica da LGBT Disclosure é algo de análise de conteúdo, né? Que você vai procurando. Só que até que ponto isso não seria o greenwashing, mas uma palavra não existe, eu acho que é uma palavra técnica do LGBT Disclosure, né? Porque a gente sabe que a sustentabilidade, quando não existe um esforço autêntico, mas existe isso apenas, eu queria reportar várias coisas em relação a ser greenwashing. Mas para a LGBT Disclosure seria uma espécie de greenwashing também. Coloco várias coisas, mas de fato, será que tem um esforço autêntico para tentar ter a diversidade de gênero das organizações? E, ao mesmo tempo, aí, né, fazendo a outra parte do advogado, depois do promotor, depois do advogado. Ao mesmo tempo, quando a empresa está reportando, ela também está se comprometendo, né? Se ela nem fala no assunto, para ela não é uma questão. Se ela entende que isso é importante, né, no sentido que a sociedade espera, né? Então, ela está também se comprometendo, né? Ela está declarando, ela está gerando documentos. E aí ela pode ser cobrada por isso. Mas a extensão e é isso que faz também, né? Quanto mais tem a questão do gênero também no artigo do Vitor, né? A representatividade de gênero, ela é evidente porque você pode contar, né? Tantos por cento de mulheres. Só que a discriminação de gênero é muito sutil, né? Você pode estar no conselho com a presença feminina e essas mulheres não serem ouvidas, não terem, né, um espaço, um respeito ali. Então, mas de forma nenhuma a gente pode pensar de que a representatividade de gênero não é importante. A gente precisa da representatividade, né? Por mais que o caminho entre representatividade e discriminação seja longo, como é também por questões de raça, por questões de orientação sexual e tudo mais, a representatividade a gente precisa para combater a discriminação. Então, a gente precisa da presença de mulheres, presença LGBT, presença de diversidade racial, para que essas questões de discriminação sejam minimizadas. Até porque eu acho que tem certas coisas que nos faz papel não funciona. Então, até uma teoria está assim, se pode explicar por crítica das massas. Que ela mostra que ela se aplica muito na política e as mulheres. E de apenas uma mulher dentro, sei lá, 100 homens, apenas uma mulher, ela não tem voz. Uma mulher é apenas um símbolo ali. Duas mulheres, ela é presença, e 3 é voz. Então, eles começam a criar que a partir de 30% de mulheres dentro do conselho, no caso, eles fazem para a política, né? Mas pode não ser aplicado no conselho de administração. Elas começam a ter voz. Então, elas começam a se comunicar e a ter representatividade. Pode ser que você coloque dentro de um conselho de uma mulher apenas para mostrar para a sociedade, ela está fazendo a diversidade de gênero. Mas, de fato, o papel dela ali, ela não está utilizando toda a capacidade dela. Né? E já tem teorias da psicologia que mostram que a mulher tem uma visão muito mais ampliada, holística das coisas. Então, a formação muito mais, às vezes, social, para olhar também para todos os stakeholders das empresas, não apenas para o do acionista. Tem mais algum ponto que vocês querem comentar? Sim? Não? Tudo bem? Não, professor, A missão? eu falei isso. Pô, acho que foi. Foi sem querer. Foi sem querer. Oi, professora.
Não, não foi sem querer, não. Oi, Fabrícia. Tudo bem, prazer mais uma vez ouvi-la e vê-la conduzindo os trabalhos. A senhora foi quem coordenou as atividades do meu consórcio doutoral. E Fabrícia, sim. e o Vitor também fez parte do artigo que eu apresentei essa semana, né? Acho que foi anteontem. Professora, eu fico muito feliz numa sessão dessa em ver, né, a evolução dessa temática socioambiental que a senhora muito bem conhece, e parabenizar aqui a professora Fernanda, os outros apresentadores dos outros artigos, porque lá atrás eu lembro quando lançava-se o balanço socioambiental, a questão de gênero se preocupava só em gênero masculino e feminino. E a gente vê que ao longo do tempo isso vai se aperfeiçoando, isso vai mudando. E aí a senhora tocou num ponto, né, já mudando de assunto, já que a gente tem pouquíssimo tempo, que eu achei bem interessante, que é a questão dessa aceitabilidade, aí, com todo respeito aos nossos colegas que são adeptos dos métodos quantitativos, que fazem a verificação, né, dessa relação positiva ou negativa, às vezes mistas, né, nem todo desempenho econômico tem uma relação, né, com o desempenho socioambiental, enfim. Acho que as pesquisas qualitativas elas acabam, com todo o respeito, puxando um pouquinho aí a brasa, né, para a sardinha, elas acabam por captar um pouco mais desses aspectos, né? Eu lembro que o relatório Sombra, a senhora, os meninos aí que apresentaram as notícias, né, que tratam sobre os desastres, e a senhora deu outras denominações. Existe o relatório Sombra, que é aquele relatório que vem lá da sociologia, que justamente, acho que a senhora comentou aí, eles acabam por denunciar, por apresentar o mau desempenho, aquilo que a empresa não relata, né? Que é o relato silencioso. Então, muitas vezes, o confronto disso ajuda também a fazer esse aperfeiçoamento desse reporte, né? De melhorar e de exercer esses grupos de pressão algum tipo de terem força sobre a organização e fazê-las também, como a senhora muito bem sempre comenta, quando cabe, fazer com que a empresa amadureça e comece a reportar aquilo que é de interesse desses grupos, né, desses diversos stakeholders. Então, eu queria fazer só esse comentário e parabenizar pelos comentários e pelas apresentações. Eu aprendi muito aqui e essa riqueza de informações, com certeza, elas ajudarão a gente a evoluirmos nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí paralelamente. Parabéns aos meninos do 8º semestre aí, que desenvolveram um trabalho muitíssimo interessante. E LGBT, um último comentário, em uma faculdade, alguns anos atrás, acho que o Vitor nem estava ainda não estava nem ainda na graduação, a primeira vez que eu vi esse tema ser debatido na área de administração e ciências contábeis foi um escândalo, né? Isso era tido como uma quebra de paradigma, e você tinha uma banca que estava apreensiva com a apresentação dessa temática ligada à administração, né? Ligado a entender, naquele momento, na verdade, era um mapeamento que existia dentro das organizações, né? Das posições que essas pessoas ocupavam dentro da organização, se eram posições de comando ou não. E isso foi tido como, assim, a sala ficou lotada, muita gente, e ao mesmo tempo causou um grande furor. E hoje é algo trabalhado de maneira muito tranquila. Obrigado, professor. Desculpa se falei muitas besteiras. Não, tudo muito pertinente. Obrigada, super obrigada, Fabrício. É um prazer também sua participação. Obrigada a todos, parabéns a todos. O nosso debatedor está colocando aqui o link para avaliação. Então, ele colocou 2 links, ó. Então, façam a avaliação da sessão. E muito obrigada por mais um SEMEAD, mais uma oportunidade. E esperamos aí 2023, todos nós aqui de novo. Parabéns. Obrigado, professor. Obrigada, então. Grande abraço. Muito obrigado por tudo, professora, colegas, Vitor. Um abraço. Tchau. Vamos presos.